Boa tarde. Nós vamos começar a segunda etapa do curso Mestre Padeiro. Hoje nós vamos fazer uma receita de massa folhada, tanto para relembrar e outro para conhecer alguma novidade que vai aparecer. Nós vamos começar a pesagem pela farinha, ok? 2 kg de farinha Viviana massa fresca, que é a farinha típica para folhados. Quarenta gramas de sal. Esses dois itens já vão para a amassadeira, ok? Amassadeira. Agora vou preparar a água bem gelada. Eu vou usar 60% de água, que serão 1.200 gramas de água e gelo, tá? Então eu vou colocar 600 de gelo e 600 de água gelada. Vou completar aqui 1.200. Normalmente essa água ela vai ser absorvida pela massa, tá? Mas eu não preciso colocar tudo de uma vez só, eu deixo um pouquinho para o final, ok? Isso é uma garantia que a gente adquire. Eu programei aqui 4 minutos na lenta, que é para agregar e não atirar, não expulsar a farinha de dentro da amassadeira. Então, 4 minutos ela vai misturar na lenta. É uma velocidade que a gente costuma dizer que é para agregar. Esse pouco que eu deixei para mais tarde, já estou colocando ele. Assim que ela for passar para velocidade alta, ela passa automaticamente, tá? Ela vai bater até o ponto de véu. Aí eu vou assinalar em qual minuto que ela parou na velocidade alta, ok? Ponto de véu é o ponto que a gente elastifica ao máximo o glúten. Ela acabou de passar para alta velocidade. Agora começa o processo de elastificar. Eu vou usar 50% de margarina típica para folhados, para nós, quando estiver pronta ali, nós usarmos para fazer as lâminas, certo? E o segredo da massa folhada é fazer bem feito a integração da margarina folhada na massa que já acabou de ficar pronta, certo? Coloco um plástico embaixo e outro em cima e vou amassar ela para ficar horizontal. A gente se utiliza também para flexionar aqui a margarina. Para a máquina para acompanhar o desenvolvimento dela aqui. Tá indo bem. Vou tornar a abrir para ver como está a massa. Vocês observem que ela já está formando o glúten, tá? Está elastificando perfeito. Vou bater só mais um pouco para ela
ficar bem como eu preciso. Ela já adquiriu o ponto que eu preciso, ó, o ponto de véu. Ponto de véu a gente costuma dizer porque ela fica automaticamente transparente a massa, ó, e não rasga. Então isso é devido ao batimento perfeito. Eu coloco farinha embaixo, trago a massa para cá, vê que bonita que ela ficou. E com a mão mesmo, eu estico ela, porque ela está bem flexível, e faço um retângulo. Uma massa macia. Então eu formei aqui um retângulo, ok? Eu vou colocar a massa no centro dela, em cima dela. A margarina, perdão. Ó, a margarina ela vai ficar em 2/3 da massa, ok? Eu deixo 1/3 sem margarina. 1, 2, 3. Eu dobro as pontinhas dela, a beira, para que ela não vá espirrar na hora de passar o rolo. Tem margarina, ele vai sobre o do meio que tem. E esse que tem vai em cima do que não tem. Então eu coloquei a margarina em 3 dobras, ok? 1, 2 e 3. Isso aqui já é contado uma volta. No momento em que coloco a margarina e deixei ela integrada, eu somo uma volta. Boto ela horizontal na minha frente, ela horizontal com o rolo. Sempre que eu for esticar ela, eu procuro apertar ela para que não fique desparelho. Uma leve borrifada de farinha. Sempre que eu quiser virar de um lado para outro essas coisas, para colocar a farinha embaixo, eu enrolo ela no rolo, para não precisar enfiar os dedos por baixo e perfurar a massa. A massa já está integrada a margarina, eu agora vou processar as dobras sequentes, tá? Então eu volto a fazer a mesma função do início. Dobrar até o meio e colocar a parte que não tem, ou seja, que está esticada, em cima da primeira dobra. E ela vai tomando um formato, um corpo. Ó. Então, fechei ela de novo, eu completei 2 voltas. Volta é somado cada vez que se forma o livro fechado. Esticar, sempre procurando deixar um retângulo parelho. Dado o esticamento, eu volto a fechar. Então, eu aqui estou concluindo a terceira volta de 3 dobras, que é o que a receita manda fazer. 3 voltas e eu dou um descansozinho na massa para ela não ficar rígida, para ela aceitar o esticamento sem interferir. Coloco ela horizontal, uma farinhazinha embaixo, sempre tirando o excesso de farinha que eu possa ter para não criar uma crosta em cima, e vou cobrir ela com plástico para ela descansar um pouquinho. Normalmente a gente deixa 15 minutos, mas 5 minutos já é o suficiente, só para ela relaxar um pouco. O segredo da massa folhada são as dobras bem feitas e essa sequência, né? Porque se nós não dermos todas as voltas, que nós vamos concluir 5 voltas de 3 dobras. Aí é um total de 15 dobras. Essa multiplicação é que se denomina 1000 folhas, entendeu? É onde ela
A margarina bem integrada, ela vai promover o salto no forno, que significa o crescimento sem fermento. Crescimento do produto sem fermento. E aí abre a folhagem. E aí é realmente o segredo. Porque se não é feito essas coisas com essa qualidade, ele não vai ter um produto final com qualidade. Por exemplo, sempre que formos fazer uma massa folhada, procuramos uma farinha tipo essa, Viviana, com qualidade superior às demais qualidade. E aí nós temos aqui a Viviana, que nos dá um resultado excelente. Dados os minutos necessários, ela relaxou. Aí, então nós vamos concluir as 5 voltas que precisamos, tá? Uma farinhazinha em cima, colocamos o rolo, enrolamos e mais embaixo para nós esticar a massa. E começamos novamente o processo. Não precisa esticar muito, o suficiente para ela ter assim um dedo de massa, tá? De altura. Aí voltamos a fechar ela. Um livro, né, como se diz, sempre colocando as partes que ficam embaixo, na dobra, bem parelha. Voltamos a fechar. Completamos aqui a 4ª volta. Então dependemos de só uma a mais, ok? Voltamos a enrolar ela. Isso é um hábito meu, viu, gente? O pessoal normalmente enfia as mãos embaixo, sujeito a furar a massa. Se furar, a margarina sai fora do local que ela está guardadinha e dá problema. E aí vocês veem que não precisa esticar ela na extensão da mesa, é o suficiente para ela adquirir a espessura que a gente precisa. Sempre que eu fecho, eu dou um toque nas laterais para ela ficar parelha. Ó, é uma massa que está pronta com 5 voltas de 3 dobras. Então, nós temos, na realidade, 15 dobras. E agora sim, ela está pronta para ser manipulada. Depois de um descansozinho de 20 minutos no máximo, na geladeira, de preferência, para ficar bem compacta, né? Quando nós formos abrir ou um pedaço ou ela toda, a gente não vai ter o desprazer dela passar a parte de baixo para cima ou vice-versa. A forma do tamanho dela. Um pouquinho de farinha. Colocamos ela dentro. Cobrimos. Eu vou colocar ela agora na geladeira. Não precisa ser no freezer, na geladeira. Para ela endurecer um pouquinho, para nós podermos esticar ela sem passar a parte de baixo para cima e vice-versa. Vou deixar um mínimo de 20 minutos, que ela pode ficar 20 minutos e pode ficar para ser utilizada amanhã. O fato dela endurecer mais não tem problema. Até preferencialmente que se faça folhada hoje e utilize amanhã. Ok? A massa já descansou na geladeira, já adquiriu um suporte para nós poder esticar sem ela se misturar. Então nós já vamos começar a fazer umas diferenças aí, umas delícias. Observem que ela ficou bem compacta, bem misturada. Ela fica uma folha sobre a outra sem se misturar, sem desaparecer. Ó, dá para notar, né?